Por muitos anos, décadas e séculos, os brasileiros achavam que o Brasil, com as suas forças armadas, era um dado à paz, que por isso não se envolvia em conflitos armados ao redor do mundo. Hoje, a descoberta pela qual o Brasil não se envolve em guerras, em conflitos, veio à tona, se revelou. É que as forças armadas é um ninho de covardes, é um ninho de frouxos, covardes de fardas. Eu me dirijo aos generais do Exército e aos grandes oficiais das demais forças, Marinha e Aeronáutica. Frouxos, covardes, que não têm espírito de pátria. Frouxos, covardes, que não são patriotas. O que eles são cooperativistas. Frouxos, covardes, que ao olhar no seu umbigo, vê ali o centro do mundo. Frouxos, covardes, que o Brasil deles é aquele Brasil, aquele espaço físico do portão e do muro dos quartéis para dentro. Como parasitas, como sugadores, esses homens sempre enganaram a população brasileira. E quando ela mais precisou deles, eles viraram as costas de uma forma covarde, leviana, pequena, rasteira, indigna. O Brasil descobriu, quando mais precisou das Forças Armadas, que ela está só, que ela está desguarnecida, que essas Forças Armadas nada mais é que as frouxas armadas brasileiras. Quando a população foi para a rua de forma pacífica, legítima e ordeira, não estava clamando por um golpe de Estado como muitos queriam fazer pensar. O que os brasileiros queriam, sob a luz da Constituição, é que as Forças Armadas exercessem o seu papel, estabelecendo a lei e a ordem. Pois sabemos que os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, estavam em rota de colisão. Alguns deles não respeitando a Constituição e as regras democráticas, se arvorando sobre o papel dos outros poderes, naquilo que nós podemos chamar de intromissão. A gente viu prisões, a gente viu censura, a gente viu deputados no exercício do mandato sendo presos, outros perdendo o mandato, jornalista autossuicilando, veículo de comunicação sendo censurado, e as Forças Armadas assistiu toda essa desordem ser feita sem nenhuma reação. Covardes, frouxos, indignos. Não existe outros adjetivos para denominar, para definir o comportamento e o caráter dos altos oficiais das nossas Forças Armadas, em especial os generais do Exército Brasileiro, que é a nossa força terrestre. Tudo isso foi vergonhoso. Esses homens viraram as costas para os brasileiros. E ainda como se não bastasse, entregou 1.200 brasileiros que estavam manifestando de forma pacífica ao matadouro. Entregou para ser preso, torturado, humilhado, pilhado, concentrados num local indigno, insalubre, em uma quadra poliesportiva da Polícia Federal que foi transformada em campo de concentração. As Forças Armadas viu tudo isso acontecer e nada fez. Mas como todo castigo se vira contra também em direção dos covardes, hoje o governo Lula está humilhando os generais, falando que não confia nas Forças Armadas. Tanto é que dissolveu o corpo de militares que tinha no GSI, que eram responsáveis pela segurança do presidente e dos seus familiares.
por alegar que não confia neles. No lugar, está colocando a ex-gloriosa Polícia Federal Brasileira. Estão falando também em prisões de generais, atribuindo a eles a culpa pelo desmando ocorrido no dia 8, quando manifestantes provocaram distúrbio civil no Planalto Central, se arvorando e invadindo as casas do Congresso Nacional, mais o Supremo Tribunal Federal. O Lula falou na cara dos generais que eles não são um poder moderador, mandando um duro recado para eles. E eles, de uma maneira frouxa, covarde, botaram o rabo entre as pernas, enfiaram a língua, só Deus sabe aonde, e emudeceram. E receberam essa provocação com naturalidade. Ontem, a população brasileira estava pedindo socorro às Forças Armadas, porque não tinha outro caminho, não tinha outro segmento a pedir socorro. O que as Forças Armadas fez? Se acovardou, se cocorocou, ficou de quatro, cedeu para esse sistema nefasto e corrupto que hoje dá as cartas no país, virando as costas para os brasileiros que clamavam pelo seu socorro. Porém, senhoras e senhores, se o PT botar em prática aquilo que eles pretendem, quem vai pedir socorro amanhã e ao povo brasileiro são as Forças Armadas. Todos sabemos que o regime do ditador Lula tem a pretensão de enfraquecer as Forças Armadas, mudar o seu sistema e botar os generais velhos para correr, colocando nos seus lugares oficiais novos, alinhados com a ideologia comunista, socialista, que tanto mal fez ao mundo e agora está fazendo no Brasil. E, por certo, esse grito de socorro vai ser como um discurso no deserto. A população não vai se sacrificar. A população não vai para as ruas para socorrer as Forças Armadas, porque ela não merece socorro. Ela traiu o seu povo, traiu o seu país, rasgou a Constituição, ignorou as regras democráticas. Aqueles algozes que se viraram, que humilharam, que reprimiram, que intimidaram, que prenderam o povo brasileiro, agora estão se virando para as Forças Armadas, em especial os generais, que, covarde como sempre, ao invés de reagir sobre a luz da legalidade, botam o rabo entre as pernas e ficam de quatro aceitando tudo acontecer. A história não reserva capítulo especial para os covardes, senhores generais. E covardes são os que os são o que os senhores são. Não queira entender que o adjetivo covarde seja um insulto, seja uma falta de respeito ou um ataque aos senhores. Covarde para os senhores é elogio. Os senhores são bem piores que isso. Parasitas, talvez. Sugadores do sangue, do suor dos brasileiros, talvez. Fato é que os senhores constituem uma vergonha e uma decepção para os brasileiros que hoje querem os senhores distantes. Se os brasileiros tivessem o poder, ele acabava com as Forças Armadas e no lugar de cada um dos senhores alto-oficiais, em especial generais, eles colocariam os caminhoneiros, que, por certo, são muito mais machos que os senhores.